Vamos lá então? Atos capítulo 1, verso 12. Abra aí sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 12. Agora, irmão, se alguém quiser mesmo assim doar lá para a Missão Sal, fiz a piada aqui do ar-condicionado, pode passar e doar, tá? Por quê? Porque eles vão acabar os blocos, ele vai ter que comprar a laje, ele vai ter que bater a laje e comprar o concreto. Ele não chegou nessa fase, nós íamos falar disso mais lá para frente. Mas se você ainda assim quiser fazer, faça, porque a gente já vai ajudar eles a fazerem isso, tá bom? Deus nos abençoe. Vamos lá então. Eu vou ler Atos 1, 12 em diante. Atos 1, 12. Nós vamos até o capítulo 2, verso 11, que é o Pentecostes. Quero ver o que o Zé vai conseguir agora. Agora eu quero ver. Quando chegar no Pentecostes, essa igreja aqui. Eu não vou falar do Pentecostes hoje, é domingo que vem, irmãos. Calma, volte na próxima semana para ver. Tinha uma música do Terço. Terço é uma banda de rock aqui do Brasil, mineira, do Flávio Venturini, de 1900 e preto e branco. E tinha uma música assim, volte na próxima semana para ver. Volte na próxima semana para ver. Mas eu preciso ler o capítulo 2 para você entender a mensagem, porque o livro que o Lucas escreveu para o Teófilo não foi com capítulo e versículo, era uma coisa só. E se a gente fica só picando os versículos, a gente não entende às vezes o porquê ele escreveu do jeito que ele escreveu. Então vamos lá. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Sim, eles estavam no Monte das Oliveiras quando? Domingo passado, quando ele subiu aos céus, os apóstolos estavam lá com ele. A distância do monte até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Olha que legal. A igreja começava a se formar. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Esse aqui é o Judas. Tem o texto que fala que ele foi enforcado, que ele se enforcou, aqui fala que ele se jogou. Mas de qualquer maneira, isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Acéldama. Isso é o campo de sangue, está lá o terreno dele onde ele se matou. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses que andaram conosco, aí se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu em cima do Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu grande multidão
que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? E todos atônitos e perplexos, eu não fui só até aqui, né? Só até aqui. Ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Amanhã, semana que vem, a gente continua o texto. Lucas escrevendo a Teófilo. Semana passada paramos no trecho onde Jesus, no Monte das Oliveiras, é levado às alturas. Os discípulos estão olhando para cima. O anjo diz: do jeito que ele subiu, ele vai descer. Era uma coisa fantástica. Eles vão para o cenáculo. Lembra o que Jesus havia dito para eles? Não saiam de Jerusalém. Eles estavam na festa da Páscoa. Nós estamos aqui há 40 dias depois da festa da Páscoa, onde Jesus foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, no domingo pela manhã. Nós estamos nesses dias aqui. E ele disse: não voltem para Galiléia, fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Era a descida do Espírito, o nosso tema da semana que vem. Era por isso que eles deveriam ficar. Eles não sabiam o que era. Aliás, foi uma coisa que ninguém nem podia imaginar que uma coisa dessas iria acontecer. Mas eles tinham que esperar, então eles não voltaram para casa, eles ficaram em Jerusalém. Durante 40 dias, como falamos semana passada, Jesus continua aparecendo depois de ressurreto. Aí ele sobe aos céus. O Pentecostes acontece no 50º dia depois da Páscoa, depois do domingo de Páscoa. Então, depois dos 40 que Jesus ficou, eles emendaram, sabe que tipo emenda de feriado? Vem para a Páscoa, emenda aí mais 50 dias, fica até o Pentecostes. Eles ficaram, nem sabiam o que seria no Pentecostes. Mas do dia que Jesus sobe até o dia em que o Espírito desce, tem esses 10 dias em que eles estiveram ali e se reuniam no cenáculo. Se reuniam 120 pessoas. Era um início embrionário do que nós chamamos hoje de igreja local, de uma comunidade reunida num lugar. A igreja de Cristo está espalhada pela face da terra. Todo mundo que crê em Jesus e foi redimido por Cristo é parte da sua igreja. Nós falamos que esse é o corpo místico, ele não tem paredes, ele é invisível como um prédio, como um local, não tem endereço. É a reunião de todos aqueles que foram salvos na face da terra. Mas tem a igreja local, o grupo que se reúne num bairro, numa cidade, numa rua, que nem a gente aqui, está apertado hoje. Isso ali estava começando a acontecer. E aí, o Pedro, diz o texto, se levanta no meio da galera. Aliás, tem um detalhe importante aqui. Eram 120 pessoas. Nós lemos aqui os nomes deles, né? Eu não li? Li, né? Eu não li, eu pulei, ó. Eu pulei ou eu li a partir do 12 ou não? Eu li do começo, né? Desculpa, gente, aqui tem horas que eu dá tilt, colo platinado aqui, só os velhos, só os homens velhos entenderão a piada. Colo platinado e eu não... Quem estava lá? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. 11. Faltou o Judas, é lógico, Judas tinha se precipitado, se jogou, se enforcou, ele se matou. E diz o texto também que eram 120 mulheres, 120 pessoas, mas eles perseveravam unânimes e tinham as mulheres. A palavra Guiné aqui, mulheres, pode significar também esposas. Ela é traduzida dessa forma no Novo Testamento também. Provavelmente poderiam ser os apóstolos, os 11, com as suas esposas, mais as mulheres que a gente vê ao longo da história de Cristo que o serviam, Maria,
Isso aqui é muito significativo, gente, isso aqui é muito significativo. Porque no primeiro século, desde a antiguidade, a mulher não tinha valor. Aliás, dia 8 foi Dia Internacional da Mulher, no meio da semana, né? Eu queria dar uma salva de palmas para a mulherada toda. Parabéns, mulheres. Não é fácil ser mulher no mundo que a gente vive. Deus te abençoe. Continue te fazendo firme, forte, cheia de graça, andando, realizando tudo aquilo que o teu coração tem recebido de Deus, e Deus te abençoe. As mulheres, elas não podiam ser testemunhas num julgamento, pra você ter uma ideia, porque a palavra dela não era tida como uma palavra de aceitável ou confiável. Ela nem podia se dirigir em público a um homem. Quando isso acontecia, por acaso, tinha que chamá-lo de senhor. Era tida quase como uma propriedade. O fato de Lucas... Lembra-se quando teve a multiplicação dos pães e alguém descreveu que tinha 5.000 homens? Elas não eram nem contadas. E os historiadores acreditam que mais de 10.000 pessoas, talvez até 15, estavam na multiplicação dos pães, porque tem muito mais mulher do que homem. Mas eles estimavam, é bem estimativo, né? Bati os olhos, deve ter uns 5.000 homens. Não, tem muito mais, tem umas 15.000 pessoas. Não, mas essa mulher a gente não conta. No meio dessa multidão tem uns 5.000 homens, é isso que importa. Mas Lucas faz questão de dizer que não eram só os 11, tinham 120 e a mulherada estava lá. Eu não sei, tem gente que fala, não, porque a Bíblia ela é machista. Não. Gente, a gente vai passar por muitas coisas aqui no Evangelho, vamos ler muito e aprender muito ainda. Mas tira isso da sua cabeça. E acho que é muito relevante o que eu estou dizendo aqui, porque Pedro fica preocupado, apesar de ter 120, que eram só 11. E ele cita 2 textos aqui, ele cita Salmo 69, 25. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Falando sobre os inimigos, né? Davi falando sobre os seus inimigos. Esse é um salmo messiânico. O Salmo 69 talvez seja o salmo mais citado no Novo Testamento como um salmo messiânico. Era um salmo de Davi, mas dos 24 salmos messiânicos, esse talvez seja o mais citado, mas eles acreditavam nos seus cânticos, porque os salmos eram cânticos, que esses salmos, eles eram como que um prenúncio do Messias que viria. Mais do que Davi com os seus inimigos, era o Messias que viria contra os inimigos de Israel. Não, nem imaginavam a coisa do reino eterno, espiritual de todas as nações, mas tinham essa ideia. E acho que por isso Pedro, se lembrando de um dos salmos messiânicos que é esse, diga, esse cara que fala no salmo de Davi é o Judas, é ele que vai ficar vazia a sua morada. E cita o Salmo 109, verso 8, sejam poucos os seus dias e alguém tome o seu encargo. Eu acredito que seja mesmo, irmãos. E que aquilo que eles cantavam e esperavam nas suas celebrações, ele tivesse percebido nesses salmos que falavam sobre o Messias, que esse inimigo que ia ficar sem terra, como Judas, e que alguém ia ser colocado no seu lugar, era Judas, e acho que até é mesmo. E o Pedro teve esse insight e falou, opa, enquanto a gente está aqui sem fazer nada, porque Jesus mandou a gente ficar esperando até vir a promessa, e a gente não sabe qual é a promessa nem quando ela vem, temos que fazer alguma coisa, porque eu estava lendo aqui o Salmo e eu percebi que o Judas foi, está descrito, e diz que alguém vai tomar o seu lugar, a gente não sabe quem é. E é muita coisa para fazer, só nós 11, apesar da comunidade ter 120. E diz o texto que o Lucas, então, disse, o Lucas contando para o Teófilo, que o Pedro falou, nós vamos escolher aqui 2 pessoas, vamos orar e ver quem Deus escolhe para ser um apóstolo no lugar do Judas. Tem 2 correntes de interpretação desse texto. Tem uma galera que quando lê esse texto diz assim, Pedro fez certo. Ele escolheu José, o justo, e Matias, porque eles andaram com Jesus desde o batismo até quando ele foi levado, até no dia anterior a essa narração. Deviam ser caras tementes a Deus, não foram escolhidos para ser discípulos, mas se fizeram discípulos e caminhavam com Jesus, estavam ali entre os 12, e o Pedro escolheu os 2 que ele achava assim mais consagrados, dedicados, devotados a Deus, tidos como vocacionados, sei lá qual foi o crivo de Pedro, e falou, agora a gente vai orar aqui.
a lançar sortes, que é o que a gente leu, que eles escolheram, sortearam, né? Está a nossa versão aqui, mas lançar sortes é o termo, era uma prática do judaísmo primevo do Antigo Testamento. O próprio estola sacerdotal tinha as pedras Urim e Tumim, que provavelmente fosse a resposta sim ou não, que o sacerdote consultava a Deus e tinha uma das respostas, era mais ou menos como um sorteio. A lei também falava sobre o animal que vai ser sacrificado, num dos tipos de sacrifício que está descrito em Deuteronômio, de que o outro animal, são dois, e um deles vai para o deserto e o outro é sacrificado. Você vai lançar sorte para escolher qual deles é o que vai para o deserto e qual deles vai ser sacrificado. Essa prática fazia parte da cultura. Apesar de que nós sabemos que depois de Cristo tudo isso ficou para trás, mas eles ainda estavam vivendo aqueles dias. Não estamos falando de 2023. Estamos falando de 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado. Dentro da mente deles, essa era a maneira de se fazer uma escolha. E eles oraram e disseram: Senhor, quem é que vai tomar parte entre nós, os 12, na ausência do Judas? Nós estamos fazendo o nosso melhor e aqui está o José, o justo, e o Matias. A gente vai jogar aqui a sorte e o Senhor diz. E caiu sobre Matias e ele foi contado entre os apóstolos para aquele ministério e aquele apostolado, aquele serviço e aquele apostolado. Essa é uma corrente que acredita que é isso mesmo que ele deveria ter sido feito, e Pedro fez com toda a boa intenção do seu coração, e Deus aprovou e escolheu Matias. Tem uma outra galera que fala assim: acho que Pedro não devia ter feito isso, porque a Bíblia conta coisas certas e coisas erradas. Ele não devia ter feito isso. Jesus não mandou ele lançar sorte. Jesus não disse: fiquem esperando em Jerusalém até que venha a promessa e aproveitem para escolher o 13º, que vai ser o 12º, porque o 12º saiu. Jesus não mandou fazer. Mas aí os caras lá de cá falam assim: não, mas ele também não falou para não fazer. Aí o lado de cá fala assim: então tá bom, então pega o chinelo da minha mulher e toca fogo nele. A mulher fala: mas eu não mandei você tocar fogo. Aí eu falo: mas você não falou para eu não tocar fogo. Então o povo lá de cá acha que ele não devia ter feito, foi uma precipitação. Não é pecado, ele não fez nada de errado. Muito pelo contrário, ele estava com todas as boas intenções. Jesus comissionou os discípulos: vocês têm que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai faltando, só 11 já. Vamos colocar um de volta aqui. Mas Jesus não pediu para fazer isso. Essa é uma escolha. Eles acabam dizendo assim: acho que esse 12º foi Paulo, que Jesus escolheu. Acho que Pedro se precipitou. Tem essa discussão, se deveria ou não deveria ter sido feito. Ele foi lançar sorte. Então, mas eles oraram antes. Eu sei, mas se ele escolhe dois mané e joga 2 pedras, uma vai ter que cair no chão. Como é que você vai falar que aquela é Deus que escolheu? Então há uma discussão teológica, não é bem uma discussão, são 2 correntes de interpretação. Não faz muita diferença na nossa vida esse fato, mas é importante que você saiba. Eu não sei dizer de verdade o que eu penso. Eu leio os comentaristas, leio o texto, e estou tentando entrar na cabeça do Lucas para entender por que ele descreveu essas coisas para o seu amigo Teófilo, da maneira como ele descreveu. Mas eu tenho a tendência de estar um pouco mais para cá e de achar que talvez não precisasse. Mas ok, está tudo bem. Teófilo, o Pedro fez isso aqui. Ele lançou sortes e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi contado entre os apóstolos para o serviço, o ministério e o apostolado. Só que aí o Lucas continua escrevendo. E ele diz: e então, no dia do Pentecostes, quando veio o dia do Pentecostes, acho que dá para falar rapidinho disso, dá tempo. Ele não usa um advérbio aqui, o quando. Ele usa uma formação composta entre uma partícula de ligação e uma preposição com o verbo no infinitivo. Qual a diferença do que você está falando? Você está falando grego? Não. Estou falando porque a gente tenta entender nas minúcias por que ele fala o que ele fala de um jeito e não de outro, porque tem uma sequência narrativa.
Ele não parou para dizer, bom, agora é um outro assunto. Quando veio o Pentecostes, não foi isso. Essa partícula de ligação que faz o papel de advérbio aqui, está mostrando para a gente que o texto é uma coisa só. Então, estou dizendo assim, então, eram só 120, as mulheres estavam lá, e o Pedro achou que deveria escolher o 12º no lugar do Judas, segundo o que estava escrito nos Salmos, e eles oraram. E quando chegou o Pentecostes, aconteceu isso aqui, ó, presta atenção, ó, Teófilo. Eles estavam reunidos como eles se reuniam sempre. Semana que vem eu vou explicar com detalhes esse fato, mas vem o Espírito Santo e eles são cheios de Deus. E começam a falar e a glorificar a Deus. E as pessoas que estavam em volta, que pessoas? As que vieram para a festa. Que festa? O Pentecostes. Era uma outra festa, 50 dias depois da Páscoa. Tinha galera, tinha judeus, como na Páscoa, de tudo quanto era lugar, porque tinha judeu em todo o império, e tinha gente que nasceu dentro do império de descendência judaica, por isso a língua materna deles era latim, aramaico, falavam grego, falavam árabe, porque eles eram judeus nascidos, já nasceram em outra terra, eram as suas línguas maternas. E tinha também prosélitos, gente de outras nações que se converteram ao judaísmo. Prosélito é o cara que não nasceu judeu, mas se converteu. Toda essa galera estava ali. Eles falavam também o hebraico nas celebrações, a lei era lida em hebraico, mas eles tinham as suas línguas maternas. Mas o louco é que a galera dentro daquela comunidade que estava fazendo aquela barulheira dentro do cenáculo foi ouvida. E o povo que ouvia, apesar deles estarem ali dentro e serem todos judeus, os ouviam na sua própria língua. Era mais ou menos assim, tinha um lá que era argentino e os caras estavam ali. Glória a Deus, empezamos la alabanza. Ele, caramba, Messi, Maradona, que passa? Mas tinha um inglês também passando ali, e os caras falando, Hallelujah, we honor you, oh God. Uau! Os ingleses também pensaram que era assim. E tinha os brasileiros lá. Nós te exaltamos e aleluia. Eita, que chegou o samba! Isso foi um fenômeno. Um fenômeno. Semana que vem a gente vai entrar no detalhe desse fenômeno que aconteceu. Qual a explicação do porquê isso aconteceu dessa forma e como isso marcou a igreja nascente daqueles dias, de pessoas ouvirem nas suas línguas. É um pouco diferente do que acontece hoje, mas a gente fala semana que vem. Mas o mais importante é que essa galera que estava em volta ouvia não apenas os caras falando na sua própria língua, o que é uma coisa fabulosa, mas eles estavam falando das grandezas de Deus, eles estavam glorificando, e estavam dizendo, como é que a gente está ouvindo na nossa própria língua materna, esses caras, nós que somos da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, romanos, sirenenses, como é que a gente está ouvindo esses caras falarem nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Deixa eu fazer um ponto e um parêntese aqui. Eu sou o pastor aqui da igreja, não sei se você está chegando agora, eu sou o pastor da igreja. Não precisa me chamar de pastor, pode chamar de Zé. Mas eu subo aqui e prego, você sabe que eu sou o pastor da igreja. Mesmo que você não me chame de pastor, você me chama de Zé. Tem o pessoal aqui da banda que você sabe que eles cantam. Não é porque a gente chama ele de cantores, é porque eles vêm aqui afinadamente e fazem a beleza que fazem. Então, eles são. Nós temos presbitério na igreja, temos um conselho. Mas você não chama ninguém de presbítero. Eu escolhi fazer assim, tá? As pessoas que estão aqui na coordenação de muitas coisas, você nunca viu crachá
com o título dele. Mas eu sei que você os respeita porque a igreja funciona bem, porque você sabe que ali tem uma pessoa adequada naquele lugar adequado, independente do título que você o chame. Assim também com nosso trabalho de diaconia, recepção, professores do infantil. Mas essas vocações e serviços, elas têm um sentido aqui dentro dessas quatro paredes durante o tempo que a gente está aqui no domingo. É um serviço que ordena e organiza o corpo de Cristo enquanto ele presta culto a Deus na nossa celebração. Mas quando eu, você e todo mundo aqui sai por aquela porta, não posso chegar lá e falar, eu sou o pastor aqui. Eu não sou pastor, não sou nada. Sai lá fora, eu não sou nada. Sim, eu sou um servo de Deus, tenho uma capacitação de Deus, estou aqui servindo a você. Obviamente que quando eu estiver lá fora, eu vou testemunhar de Cristo, vou usar aquilo que eu aprendi e estudo na palavra, mas você também faz isso. Todos nós, quando saímos daqui, independente do ministério que você tenha, do seu serviço aqui dentro, você tem um serviço para fora dessas quatro paredes. A maneira que você é diante das pessoas, como você vive, como você as trata, o testemunho que você dá, é um ministério. Aliás, mais importante do que acontece aqui dentro. Eu não tenho nenhum ministério aqui na igreja. Legal, vem ajudar a gente que estamos precisando. Mas você passa aqui 1h30 por semana, no domingo, e você vive 24/7 fora daqui, vivendo com gente. Tem uma pessoa no seu emprego que está chateada, preocupada, porque aconteceu um problema na vida dela, e você sentou do lado dela, foi almoçar e falou, como é que você está, fulano? Você está bem? Poxa, eu estou vendo que você está nesse perrengue, vamos almoçar junto hoje. Aí ele sabe que você é cristão, ele conta um pouco, você fala, vou orar por você. Aí no dia seguinte você fala, olha, fiquei pensando sobre você, orei por você. Sabe aquele problema que você me contou ontem? Por que em vez de você fazer assim, você não vai por aqui? Porque ali pode acontecer isso aqui, e aqui você tem mais segurança. Ele fala, poxa, isso é uma palavra sábia, eu vou ouvir você. Daí ele vai e faz por aquele caminho, e ele fala, rapaz, você não sabe, deu certo, se eu fosse pelo outro caminho eu ia me estrepar. Você teve palavra de sabedoria, você foi uma voz profética para ele, sem crachá, tá? Sem parafernália, na simplicidade do chão da vida. O Espírito de Deus te usou, porque os ministérios são do Espírito. Não, na minha Bíblia, pelo menos, não está escrito, esses são os dons do Zé. Você não recebe meus dons. E uns não recebem dons dos outros, todos são do Espírito. Os dons são do Espírito, Ele usa cada um como Ele quer, nós somos só instrumentos. Dom não é para que eu me coloque sobre um patamar e dizer eu tenho mais do que você, é para que eu te sirva, porque Deus quer servir a você. E a capacidade que a gente tem vem de Deus, não é de nós mesmos, e nunca será nossa. Sempre, mesmo depois que eu, entre aspas, os recebo, ele continua sendo dom do Espírito e não do Zé. Portanto, a igreja, onde o Espírito se derramou e habita, os indivíduos que são templos da sua habitação, e que têm a presença do Espírito, que é dono de todos os dons, manifesta todos os dons na sua coletividade e na sua individualidade. O mundo conhece Deus através da igreja. A gente canta isso. Pela igreja tu serás conhecido. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelo mundo através da sua igreja. E quando a gente sai daqui, a gente é profeta, a gente é pregador, a gente é mestre, a gente é enviado na simplicidade da vida. E vou dizer que se não fosse assim, o evangelho estava perdido. Porque se quando acabasse a nossa reunião aqui de domingo com toda essa galera que está aqui, nós saíssemos por aquela porta e só eu, sozinho, tivesse que sair pregando e evangelizando, o evangelho ia acabar. Graças a Deus que a igreja de Cristo vive a vida de Deus diante dos homens. E isso está descrito aqui. Porque não foram 12 que falavam as grandezas de Deus e alguém passou pela calçada, viu a janela do cenáculo aberta e falou, caramba, tem o quê? Tem uns 8 lá? Não, tem uns 9. Não, para. Não, tem uns 12. Falando, não, tinha 120. Todos eles falavam das grandezas de Deus. Semana que vem a gente fala do Pentecostes, mas eu tenho 13 zagálicos minutos para encerrar. Onde eu estou querendo chegar, o que eu entendi desse trecho, que para mim é um trecho só. Meu caro amigo Teófilo, o Pedro e os apóstolos estavam reunidos com mais uma galera, tinha 120 lá dentro, inclusive muitas mulheres, viu?
que não eram nem contadas e nem tidas como merecedoras de crédito para alguma coisa. Estava tudo lá. E o Pedro falou, poxa, Jesus escolheu 12, o Judas foi e meteu o pé na jaca. Estava lendo aqui o livro dos Salmos, e eu acho que o Salmo fala de Judas mesmo, ele estava certo, Pedro. Se ele devia ter escolhido ou não, não sei, irmão. Mas eu acho que mal não fez. Porque no coração do Pedro, ele estava pensando, a gente tem que seguir, Jesus deu para a gente uma comissão. Vamos preencher a vaga dele de acordo com o que está escrito aqui no Salmo, que a gente canta direto, isso aqui na sinagoga. Vamos fazer isso. E Pedro era o cara que estava sempre à frente de tudo. Como é que a gente faz, Pedro? Vamos orar, meu. Vamos orar e pedir para Deus escolher um. Um de quem? Vamos ver quem são os caras mais proeminentes, mais tementes a Deus, de melhor testemunho que nós temos. Eu acho que é o José, o justo, o outro, mas o Matias também. Vamos colocar os dois então. E vamos pedir a Deus que fale com a gente. De que jeito? Que jeito que eles tinham na cabeça? Bom, como aconteceu na nossa história de Israel, quantas vezes? Davi mesmo, quando voltou para Ziclag, a cidade estava queimada, levaram as mulheres, os filhos, queimaram a cidade, os homens choraram até não ter mais força para chorar, e o Davi foi orar a Deus, ele queria saber se ele deveria perseguir os amalequitas, estavam 3 dias de distância, queria saber de Deus se ele ia conseguir alcançar os amalequitas, e o mais interessante, mais importante, se ele e seus homens iam conseguir vencer os amalequitas, e trazer as mulheres de volta para reconstruir Ziclag, os filhos, trazer tudo de volta. E ele perguntou, escuta, não tem uma estola sacerdotal para a gente consultar a Deus? E alguém poderia perguntar, mas o que tem a ver o Davi? Você tem que ter estola para consultar a Deus? Naquela época sim, porque na estola tinham as pedras que tinha resposta sim e não. E um filho do sacerdote que tinha fugido com Davi, que estava junto com Davi, chegou, tem a estola aqui, então peraí, vamos orar. Senhor, a gente deve perseguir? Sim. Senhor, a gente vai alcançar os amalequitas? Sim. Os caras que não queriam guerrear, né? Chacoalha isso aí, Davi. Os caras que não querem entrar em guerra, né? E a gente vai conseguir vencer os amalequitas, Senhor? Será que a gente consegue vencer os caras? Sim. Essa prática estava na cabeça deles. Eles fizeram... Pedro fez tudo o que ele achou que era o melhor para ser feito. Eu sei que tem gente que acha que ele fez o certo, gente que acha que ele se precipitou. Eu também acho um pouco, mas tudo bem, mas isso não faz diferença, porque na vida real, isso acontece todo dia. E eu vou usar esses últimos minutos para falar sobre isso. Tem uma história em curso da nossa vida. E nós fazemos tudo para escrevê-la da melhor maneira que a gente pode. Nem sempre a gente acerta, mas a gente faz o melhor que a gente pode. Nós tomamos decisões na nossa vida. A gente toma da melhor maneira que a gente pode. Espero que você faça isso. Nós consultamos a palavra, os salmos, o evangelho, palavras de Cristo, as cartas, as mensagens, e a gente procura entender como Deus nos orienta. A gente escolhe, a gente ora, Senhor, e por onde eu vou? Devo casar? Não caso agora? Como quando eu brinquei aqui, né? Quanto é o aluguel aqui do imóvel? 160. Tá. E para vender? 30 milhões. Tá. E o cara, quer comprar ou quer alugar? Não, quero só ver. Estamos aí. Estamos fazendo o que? A nossa parte, porque nós não temos nem os 160 para alugar, nem os 30 de IPTU, e nem os 30 milhões para comprar. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos abrir outro culto, como eu falei aqui, nos avisos, vamos dar um jeito. Porque nós estamos no meio da nossa história, escrevendo da melhor maneira que a gente pode. A gente escolhe pessoas para trabalhar no ministério, a gente escolhe funcionários para trabalhar com a gente na empresa, a gente escolhe a universidade que a gente vai estudar, a gente ora por isso, às vezes a gente pede para Deus um sinal, o árbitro no coração, pede um conselho para alguém, o que você acha? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Isso não está errado, eu não posso dizer que o Pedro estava errado, não era pecado. Não, isso não presta, trouxe maldição para a igreja. Não nada. O Matias deve ter sido um cara muito bom. E deve ter abençoado muito a igreja, junto com os apóstolos, porque ele não foi escolhido para ser, ele foi escolhido porque ele já era. Ninguém escolheu o Matias e o José o justo, porque quem sabe eles dão certo, eles já tinham testemunho. Na verdade, eles já estavam fazendo, já edificavam a igreja, vai ser junto com a gente na reunião que a gente faz naquela salinha ali com os 12, você vai participar agora. Mas nós temos um problema na nossa condução da vida.
é quando a gente acha que é só isso aqui. É quando eu acho que eu tenho que escolher, isso eu não posso julgar, isso é uma coisa que eu só posso ler o que o Lucas escreveu, eu não posso fazer juízo de valor da atitude do Pedro. Ele só está contando o que o Pedro fez para o Teófilo. Mas eu me enxergo ali, na atitude de Pedro. Porque tem dias na minha vida em que eu falo, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu nem sei se eu preciso do 12º ou se eu não preciso, mas agora estou achando que eu preciso, o Senhor me ajuda. Eu estou tentando utilizar toda a minha sabedoria, todo o meu temor, a minha análise prática, a minha investigação do Evangelho, conselho, oração, para tomar uma decisão. E Deus falou, é o Matias. Yes! Saiu fumacinha da casinha. Os 12 chegaram para os outros 108, porque era 120. Habemus apostolum. É o Matias. E o povo deve ter dito, que legal, temos 12 de novo. Jesus tinha escolhido 12, agora temos 12 de novo. E o Lucas continua, então, ô Teófilo, e aí? Eles estavam juntos lá no Pentecostes, e o Espírito Santo veio e encheu todo mundo. Mas ele não encheu 12, ele encheu 120. E os 120 estavam fazendo aquilo que Jesus havia dito. Vai por todo mundo e prega o Evangelho. Mas eles não foram, eles estavam lá, mas tinha gente do mundo inteiro ao redor, ouvindo na sua própria língua. Do quê? Das grandezas de Deus. Quem estava pregando? O Zé, que saiu lá fora? Não, a galera toda da gente bonita da Casa da Rocha. E sabe o que eu fiquei pensando? Essa semana eu fiquei pensando muito nisso, lendo, reli várias vezes, lendo comentaristas, que a gente tenta escrever nossa história. Tem dia que a gente vai acertar e tem dia que a gente vai errar. Mas a gente tem que fazer com o melhor do que a gente pode. E quando eu falo assim, consegui, Senhor, agora eu tenho 12 de novo, Deus vem e me atropela com outro 108. Tem 108 aqui, ó. Tudo bem, você continua sendo um apóstolo, você vai escrever, tem todo um trabalho que você vai fazer na comunidade, na edificação do corpo, no registro das Escrituras, não posso negar, mas quem fez isso foi Pedro, Tiago, João e depois Paulo. Nem entre os 12 fizeram. Se fizeram, pelo menos se perdeu na história, a gente não tem esses escritos. O que eu estou querendo dizer para você, e agora usando o texto para o que a gente vive hoje, se resumiria em, fica tranquilo. Você está fazendo tudo o que você pode, faça o melhor que você pode. Você acha que eu deveria fazer ou não deveria não fazer? Vamos analisar o Pedro. Não esquece isso. Não cabe a nós julgar isso. O que eu posso dizer é, faça o melhor que você pode. Olhando para o Evangelho, olhando para a palavra, orando, sendo temente a Deus, se aconselhando e se apoiando em irmãos, tendo o teu coração puro, não para se inclinar ao pecado, mas para se inclinar ao reino. Faça o melhor que você puder. E assim eu vou conseguir, Zé. Fica tranquilo, você não vai conseguir porque você está fazendo. Deus já está escrevendo a história por cima de você muito antes de você. Porque enquanto você quer completar os 12, Deus vai encher 120. Eu fiquei lembrando quando a gente comprou o forro aqui para colocar aqui na igreja. Que a gente fez uma campanha do forro lá na época do sindicato. Tinha um monte de quadradinho que a gente fez um desenho. Como a gente faz nas igrejas? Como a gente está fazendo com os tijolos hoje? Né? Compra lá um metrinho, uma placa, quantas você pode. A gente conseguiu vender, aí chegou um irmão, aí tinha que comprar iluminação. A iluminação era mais cara que o forro, para instalar. Né? Bom, vamos fazer então agora uma... Aí chegou um irmão e falou assim, não, eu dou a iluminação. E a instalação toda. Eu sei, a gente estava aqui trabalhando com os 12, ele veio e atropelou a gente com 120. Mas está tudo certo. Eu não posso ser um cara que fica de braço cruzado também, dizendo, não vou fazer nada, porque Deus vai fazer. E nem ser um cara louco, achando que só eu estou fazendo, eu agora abençoei 120. Pode parar com esse 120 aí, eu já escolhi os 12. Também não é assim, irmão. Porque hoje há uma pregação, e eu sei que a gente fica rodeado delas pelas redes sociais, que te ensinam como é que você tem que agir para conquistar, para ser abençoado. Essa semana eu ouvi uma hilária. É desses... Bom, é assim, ó.
você, servo de Deus, aquela pregação tudo. Você nunca pode se associar a pessoas menores do que você, senão você não cresce e não conquista. Resposta: beleza, eu não vou me unir a ninguém menor, só aviso os caras maiores do que eu para não fazerem a mesma coisa comigo. Isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice. Porque se essa regra valer para todo mundo, vai andar todo mundo sozinho. Até eu que tenho 2 neurônios e um está com gripe, já entendi que isso não funciona. E tem outro, não me aproximo de pessoas para ver o que eu arranco delas para o meu crescimento. Jesus me ensinou a me importar exatamente com os pequeninos e com os que mamam, com os humildes e os pequenos, e não me aproximo para arrancar deles, me aproximo para repartir, porque o Deus que me enche, me abençoa, está sempre me deixando farto. Minha relação com as pessoas não é de tirar e de crescer. Isso é gente que tem uma anaconda dentro de si, não tem uma lombriga, tem uma anaconda que só... Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é quem reparte, é quem ama, é quem busca exatamente o perdido, o humilde, para repartir pão, peixe, a capa, cobrir do frio. Jesus disse: porque eu tive frio, vocês não me cobriram, tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, tive doente e ninguém me visitou, fiquei preso e ninguém foi me ver. Quando que aconteceu isso com você, Jesus? Nunca aconteceu que você teve sede, teve fome e a gente não te ajudou. Quando vocês não fizeram isso a um dos pequeninos, a mim vocês não fizeram. Então a gente procura exatamente quem tem fome, quem tem sede, quem tem frio, quem está doente e quem está preso. Porque Deus nos chamou para buscar quem está perdido, porque o são não precisa de médico. O reino de Deus é bem diferente do reino evangélico. Graças a Deus pelo reino de Deus. Então pare com essa tentativa de você achar que você sozinho vai resolver. Não vai. Mas não fique preocupado, perguntando como é que eu faço, que fórmula eu tenho para poder conseguir fazer o que Deus me deu como comissão de pregar para o mundo inteiro. Faz a sua. Faz em paz, com a consciência que daqui a pouco Deus te atropela com 120. E é legal isso. Porque só para encerrar, quando os meninos eram pequenos, o Guilherme e o Luca, eles sempre me ajudaram em casa. Vou fazer um furo, sabe? Vai fazer alguma coisa, vem me ajudar o pai aqui, né? A bucha, coloca a bucha, não sei o quê. Mas eles eram pequenos, mas eles gostavam de ajudar. E às vezes era assim, a gente tem que cortar madeira, fazer prateleira, um monte de coisa. Ele era pequeno, fraquinho. Eu falei assim: faz assim, ó. Eu vou colocar aqui a régua e você risca para mim que aqui que a gente vai cortar. Aí ele risca. Aí eu corto, furo, parafuso e falo: ó, fui eu e ele que fez, né, filhão? É. E é verdade. Ele me ajudou, ele fez o risco. Mas ele fica feliz. A gente sai na foto, nós dois que fizemos. Agora eles são grandes, agora eles fazem tudo e eu só faço o risco. Inverteu um pouco. Eu só fiz o risco, faz o resto aí. Deus é assim. A gente faz, ora, lê o texto, pede a Deus, lança sorte, vai. Matias, o povo fica feliz, a gente se alegra e fala: agora a gente vai conseguir fazer com 12, se cada um ganhar um, a gente consegue mais 12. Aí vem 120, depois a gente vai ver semana que vem, 3.000 se convertem. E Deus fala: olha que legal, eu fiz a minha obra junto com os meus filhos. Eu fiz também, Senhor. Que legal, esse é o reino de Deus. Fica preocupado não, irmão. Eu sei que está difícil escrever a sua história, mas tem um Deus que está escrevendo por cima da gente, relaxa. Enquanto a gente vai plantar o milho, ele já vem rotando o bolo de fubá. Pode ficar tranquilo que Deus não dorme nem dormita. Não se esquece de nós. Não depende dos nossos mecanismos, não depende dos nossos rituais para baixar o santo. Não precisa. O Espírito já se derramou e está entre nós. A gente faz o que a gente faz, o melhor que a gente pode fazer. E não devo deixar, porque isso faz parte do meu amor, da minha prudência, faz parte da minha vida. Mas eu nunca vou pensar que sou eu que estou fazendo. Nunca vou pensar. Eu fiz a minha parte, mas Deus fez muito mais. Diz a Bíblia que uma mosca paulista, aqui em Congonhas, abriu a porta de um avião que ia fazer a ponte aérea, e ela entrou no avião.
A porta fechou, o avião decolou rumo ao Galeão, no Rio de Janeiro. E a mosca, durante 45 minutos, ficou voando dentro do avião. Ela voou o tempo inteiro. Aí o avião pousou, abriu a porta, ela saiu e encontrou uma mosca. Que é uma mosca do Rio de Janeiro. Aí a mosca falou, cheguei, bem paulista, né? E a mosca disse, e aí, qual é, minha irmã? Qual é? De onde tu vem? Eu sou de São Paulo. Pô, tu é de São Paulo aí? E como é que tu veio? Eu vim voando. Tu veio voando, irmã? É longe pra dedéu, hein? A verdade é que ela foi voando mesmo, né? Só que Deus estava escrevendo a história muito mais. Por isso eu digo a você que eu acho que de alguma forma, não sei se foi tudo isso, se foi só isso, e nem se foi isso, mas que o Lucas tenha dito, Teófilo, assim é o reino. Descansa porque Deus está cuidando. Faz a sua parte com todo o seu coração, mas tudo para a glória de Deus, pensando no reino de Deus, e Ele está com a gente. Deus nos abençoe. Siga em paz, irmão. Deus está com a gente. A gente não vai conseguir fazer tudo. A gente vai fazer o que o nosso coração pode fazer. Mas a gente vai dormir em paz, porque tem alguém escrevendo a história. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo domingo que o Senhor nos dá, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu amor, pelo Teu evangelho. Obrigado pelo nosso irmão, o Lucas, que escreveu para o nosso outro irmão, o Teófilo. E obrigado por tantos irmãos que preservaram o texto até chegar aqui para nós. E lendo o que a gente leu hoje, Senhor, de tantas coisas que esse texto pode nos ajudar, essa é uma das lições que a gente tira. Então nos abençoa, porque eu sei que isso é verdade na Tua palavra. Nós não temos o controle, nunca devemos achar que nós estamos construindo tudo. Mas a gente tem a nossa parte, com temor, com amor, com responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Senhor está agindo, além da gente. Nós damos um passo e o Senhor está nos levando 10 à frente. Nós juntamos alguns níqueis e o Senhor nos dá muito mais adiante. A gente voa dentro do avião e Ele nos leva para muito mais longe. Senhor, nos guarda. Guarda o nosso coração da loucura do controle e também, Senhor, do pecado do desleixo. Nos livra de sermos gente que achamos que tudo nós é que controlamos e nos livra de sermos gente que cruza os braços dizendo, Deus se quiser Ele faz. Mas nos faz a Tua igreja, como Pedro. Simples, olhando para a Tua palavra, buscando direção e fazendo o melhor que a gente pode. Mas o Senhor é o Deus que completa a obra das nossas mãos, muito além do que poderíamos imaginar ou pensar. O que a gente te pede, Senhor, é que o Senhor mantenha o nosso coração em paz e seguro, e que o Senhor nos abençoe, para que sempre o Teu reino esteja em primeiro lugar, porque nós buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E sei que todas as outras coisas nos serão acrescentadas para a Tua glória, para o Teu louvor, para a edificação das nossas vidas e para que o Teu nome seja conhecido nessa terra. Abençoa a nossa semana, leva-nos em paz, traz a gente no próximo domingo debaixo da Tua proteção, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se você ainda assim quiser ajudar, fala com a Luana. Ajude também nos blocos, porque ele tem mais coisa para fazer. Você que nos assistiu, Deus te abençoe. Bom domingo. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele, Deus te abençoe. Eu vou te pagar um café e vá na paz até domingo que vem.